E aí galera massa, meu nome é João Lopes, vocês sabem muito bem, eu sou professor de História de vocês. Vamos para a aula do capítulo 14, segundo ano do ensino médio. Pessoal, o nosso assunto trata do período entre guerras. E como o nome ele já traz, né, período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Aparenta ser óbvio, né? Só que o detalhe é que não só existe a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, existem várias guerras, mas o período entre guerras é um período específico que vai do final da Primeira Guerra Mundial, que acontece em 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939. Então, de 18 a 39 é o período que nós chamamos de período entre guerras. Esse período ele é marcado por três características. Tá? Nós temos a expansão do socialismo, a expansão dos regimes totalitários, né? A ascensão do nazifascismo, e nós temos também a crise de 1929, e esses três pontos estão intimamente conectados e eu vou tentar explicar algumas coisinhas aqui, beleza? Bom, se a gente for levar em consideração em termos de contexto, a Primeira Guerra Mundial ela começa em 14, ela termina em 18, são 4 anos de guerra, lembrando que a Primeira Guerra Mundial não é chamada de Primeira Guerra, ela é chamada de Grande Guerra, porque só vai ser chamada de Primeira Guerra quando a Segunda acontecer. Em 1918, então, quando termina a Primeira Guerra, a Tríplice Entente é a que vence, a Tríplice Aliança é a que é derrotada. Né? Lembrando que a Tríplice Entente é formada por Inglaterra, França e Estados Unidos, tá? Além da participação da Rússia. Por outro lado, você tem a Tríplice Aliança formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Esses acabaram sendo derrotados, lembrando que a Itália acaba fazendo, né, a vira-casaca, aquela coisa toda, enfim. O que a gente precisa então ter em mente quando termina a Primeira Guerra? Não foi a primeira guerra que teve armas de repetição, nem bombas de grande efeito, nem foi a primeira guerra que teve o uso de avião, mas a Primeira Guerra Mundial teve o uso de tudo isso de uma maneira muito maciça. Antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, a única guerra que matou tanto quanto foi a Guerra de Secessão, deixando 600 mil mortos. Tá? E a Primeira Guerra Mundial deixou mais de 1 milhão só na Alemanha. Então, para que a gente possa perceber a proporção. Então, terminada a Primeira Guerra Mundial, os europeus perceberam as atrocidades que aconteceram, tá? E perceberam até que ponto o ser humano podia chegar em nível de crueldade. Terminada então a Primeira Guerra Mundial, a grande preocupação dos europeus era que uma outra guerra não viesse a acontecer. Então, terminada a Primeira Guerra Mundial, nós temos a tentativa de paz do presidente norte-americano Woodrow Wilson. Né? Esse episódio é chamado de 14 pontos de Wilson, que na verdade trazia para os derrotados uma paz, vamos dizer assim, equilibrada, que aqueles países que foram derrotados na Primeira Guerra Mundial não se prejudicassem tanto, porque o presidente Wilson acreditava que o lado derrotado, se fosse humilhado demais, se fosse pisado demais, né, se fosse destruído demais, incapacitado demais, poderia gerar uma revanche. Os 14 pontos de Wilson não foram aceitos e aí foi assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, para o lado derrotado, ficou conhecido como Ditado de Versalhes, porque impôs à Alemanha e à Itália duras penas. E isso, de certa maneira, como o Wilson falou, acabou gerando um sentimento de insatisfação e de revanchismo. Então isso aí guarda. Outro ponto que a gente precisa entender no pós-Primeira Guerra Mundial é a tentativa de criação de uma organização para poder arbitrar as relações internacionais. E essa organização é chamada de Liga das Nações, mas ela acaba não dando muito certo. Tá? Até porque, se ela tivesse dado certo, a Segunda Guerra Mundial não tinha acontecido. Então, o término da Primeira Guerra Mundial constrói um contexto de uma Europa destruída, mas que vai tentar se reconstruir, e do lado derrotado você ainda tem a humilhação. Por que eu estou dizendo a Europa como um todo? Porque apesar da Inglaterra e da França terem vencido a Primeira Guerra Mundial, vamos dizer assim que não tem um vencedor absoluto. Né? Você ganha a guerra, mas você perdeu gente e você perdeu recursos materiais. Né? Lembrando que toda guerra, eu já expliquei isso em sala de aula, toda guerra traz recursos materiais e recursos humanos. E tanto um quanto o outro acabaram perdendo. Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, você tem uma Europa destruída. Bacana. Essa Europa destruída, que vai tentar se restaurar, para poder se restaurar, vai acabar restaurando o seu parque industrial,
fechando então as suas fronteiras, né, aumentando a taxa alfandegária para os produtos que vinham de fora. Qual é o objetivo? País que está em guerra, como eles estavam, não produzem tanto. Por quê? Quando os países eles estão em guerra, eles tentam atacar campos cultiváveis, parques industriais, zona de distribuição de energia, zona de distribuição de água, para incapacitar o outro país de continuar na guerra. Então, países que estão em guerra, eles não produzem tanto. Não produzindo tanto, eles abrem um tesouro para poder importar de fora o que vão usar na guerra. Quem vai ganhar com tudo isso vão ser os Estados Unidos da América, né, que vão enriquecer fortunas com a Primeira Guerra Mundial. Quando a Europa, então, termina a guerra e começa a se restaurar, vai frear a compra de produtos norte-americanos. Freando a compra de produtos norte-americanos, eles tentam acelerar a sua própria produtividade. Então, o número de importação diminui, em termos europeus, e o número de exportação norte-americana também reduz. O que vai gerar mais tarde, em 1929, a crise. A crise de 1929 foi uma crise de superprodução, que fez quebrar a Bolsa de Valores de Nova York e quebrou as bolsas no mundo inteiro. Um efeito dominó, que a gente chama de reação em cadeia. Então, qual é o resultado dessa história? Você tem uma Europa destruída, tentando decolar. E em 1929, a crise dos Estados Unidos faz com que a Europa, mais uma vez, entre em crise. E em um ambiente de tanta pobreza, de tanta desigualdade e de tanta destruição, a gente vai ter um ambiente fértil para o surgimento de ideias mais radicais. Lembre, problemas radicais fazem com que ideias radicais, soluções radicais ganhem popularidade. E aí a gente vai ter a ascensão do nazifascismo de um lado e a expansão do socialismo do outro, por um motivo muito simples. A União Soviética não sofre tanto com a crise de 1929. Então nós temos a ascensão nazifascista de um lado, a expansão socialista do outro, diante desse contexto pós-crise de 1929. Então a década de 30... A década de 30 ela é marcada pela consolidação do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, do salazarismo em Portugal e do franquismo na Espanha. Resultado dessa história, em 1939, eclode a Segunda Guerra Mundial. E no Brasil quem está governando é o baixinho da testa grande, um cara chamado Getúlio Vargas, que assume em 30 e só sai em 45, quando essa Segunda Guerra Mundial ela acaba. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.